Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do centro de São Paulo, centro histórico. Hoje é dia 2 de outubro de 2013. A moeda norte-americana é negociada nesta quarta-feira a R$ 2,20 o dólar, é o que vale o dólar. O índice Bovespa daqui a pouquinho eu vou saber. E o assunto do programa de hoje é café. Mesmo a gente vendo as cotações do café despencar eu tenho a obrigação de trazer pessoas aqui para falar do mercado de café, afinal, e meus telespectadores do sul de Minas, do Paraná, do Cerrado Mineiro, do Cerrado Baiano, de Rondônia, eles querem saber sobre o café. Hoje teve duas notícias muito interessantes sobre o café no jornal Valor Econômico, antes de eu apresentar o entrevistado. A primeira é que o Sr. Howard Schultz, o inventor da Starbucks, ele que não se perca pela língua, porque ele uma vez escreveu que jamais o café brasileiro faria parte do blend do café da Starbucks. Hoje eu cheguei que ele compra milhões de sacas do café brasileiro. E nessa matéria que saiu hoje, do Wall Street Journal, ele fala outra pataquada. Eu não gosto de café, cara. A maior rede de café, de lojas de café. O cara, eu nem li a matéria inteira. O que eu entendi é que ele está vendendo lanche, está vendendo tudo junto com o café. E a segunda é que a Lavazza já está no Brasil. Em alguns restaurantes você toma café Lavazza. A Lavazza vai abrir a sua flagship loja bandeira, que eu acho que chama isso, conceito, chamada Expression, na Alameda Santos 1091. Uma loja conceito, vai ter café, lanche, comida e pão de queijo, porque cafeteria no Brasil sem pão de queijo não. E um dos chefes de cozinha é o Ferran Adrià, que é um cozinheiro famosésimo. Bom, e qual é a terceira novidade de café? O governo fez contrato de opção para vencimento março do ano que vem e quer vender tudo. Já vendeu quase tudo, mas agora diz que vai ter uma repescagem para vender tudo. E eu quero saber o que o meu analista predileto do mercado de café está achando disso tudo. Ele é Celso Veiga, pesquisador científico do IEA. Hoje está com a cor do poder na roupa. E vamos ver. Esse contrato de opção, você comprou o contrato de opção? Esse negócio aí é bom, vai. Eu acho o seguinte, que esse contrato ia funcionar se tivesse sido lançado em abril, com vencimento em outubro. Vendido em setembro para com vencimento de março, eu acho que vai dar tudo errado. Eu quero ver a sua opinião. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Resto, por esse convite. É um prazer aqui voltar sempre para falar de café, que realmente é o tema que a gente gosta de trazer aqui para vocês. Mas, de fato, Resch, eu entendo um pouco diferente. Veja, a um governo compete a formulação de políticas, né? Quer dizer, o mercado tem imperfeições. Nós sabemos que o mercado tem imperfeições. Não tem eventos inesperados, coisas que acontecem que podem alterar significativamente para melhor ou para pior a situação, a renda, a condição do bem-estar das pessoas. Então, o mercado precisa ter algumas travas regulatórias. 2008 foi muito patente nesse sentido, né? O mercado livre causa efeitos deletérios, efeitos ruins. Há que ter regulação, há que ter planejamento. Mas o problema do planejamento, o mundo ficou tão complexo, Resch, as coisas são tão difíceis de serem pensadas, imaginadas e elaboradas, que a gente acaba descobrindo que o diabo mora nos detalhes. Então eu diria para você listou um problema dessa política de opções, né? O momento de seu lançamento. Eu não diria que esse... Eu diria assim para você, política cafeira tem que ter opções independente dos preços do mercado. Independente do preço do mercado. Opções sempre vão existir como uma política permanente de regulação desse mercado. Se isso pode subir preço, pode não subir preço, não vem ao caso. Não temos que ter essa política como uma regra permanente. Assim como tem, por exemplo, o preço mínimo, uma política permanente, o crédito rural, uma política permanente. A contratação também faz parte do rol de políticas que o governo tem que ter sempre presente para os seus mercados agropecuários, visando tentar oferecer alguns mecanismos de escape
quando os momentos de crise aparecerem. Então não depende muito disso fácil. Porque muitas vezes fez o contrato de opção, vendeu quase 3 milhões de sacas, 2 milhões 594 mil sacas, e os preços não se alteraram, não importa. Tem que ter a política de uma forma, eu sempre defendi isso, é uma política perene. Então, o governo está certo em fazer isso. Ele erra se o ano que vem não tiver. Tem que manter essa política. E se os estoques começarem a subir muito? Bom, aí já tem que ter uma outra política de leiloar estoques. Já é um outro problema que tem que estar conexo a esse. Não é só fazer o leilão de compra, né, e eventualmente ocorrer o exercício lá em março. Mas também tem uma política conexa a essa, quer dizer, irmã gêmea, siamesa, colada nessa, que é a política de leilão de venda, né, o reverso. Isso talvez seja um dos defeitos que a gente pode falar. Que o detalhe é esse, o diabo está aí. Não foi feito essa segunda parte do programa, que é estabelecer também um calendário de vendas. Tá certo? Por quê? Porque a sociedade brasileira quer ver o dinheiro de volta que está sendo usado na compra desse café. Tá certo? Vai ser usado R$1 bilhão. Em algum momento você tem que voltar para o tesouro. Não é doação. É um sistema de mercado. As opções não são um fundo perdido. É um sistema de mercado. Bom, ok. Então esse é o primeiro. Agora, o que mais a gente pôde notar nesses leilões da Conab? Acho que o primeiro aspecto, o resto, eu acho que o mais assim, que não foi legal, que continua não sendo legal, que já é herança de outras versões que foi feito o mercado de opções, é não privilegiar o pagamento para o indivíduo. O CPF ser usado como elemento de relação entre o cafeicultor e a Conab. Houve uma grande, quase que 80% de todas as compras dos leilões, foram 3, foram feitos por cooperativas. Quer dizer, então a cooperativa entrou com o seu CNPJ e comprou esses leilões, comprou esses direitos de venda. Mas, quer dizer, eu prefiro não falar nesse momento, quer dizer, esse momento não é um momento propício, porque não houve o exercício ainda. Em março, quando tiver o exercício, a gente vai ter mais clareza se isso é melhor ou é pior para o setor. Se tiver o exercício, minha convicção, pelo andar do mercado, pelo que a gente conversa, tem visto, que está sobrando café no mundo, que o Robusta entrou para valer nos blends, que o Vietnã está tendo uma boa safra, e que o Brasil entra numa safra de alta, né, agora, a partir de agora, de setembro, eu já vi muito café florido por aí, né, as flораdas estão tremendas. Eu acredito que nós vamos ter um período longo de baixos preços. Então esse exercício deve acontecer em março. E eu quero mapear realmente como vai ser feito o pagamento de cada lote entregue da cooperativa. Quer dizer, a cooperativa tem um contrato de 100 sacas. Como é que ela vai distribuir essas 100 sacas dentro do seu quadro social? Se isso vai ser rateado igualmente para todo mundo, ou se uns vão ter mais beneficiados do que outros. Porque uma política pública, não pode criar assimetrias. O dinheiro público não pode ser gasto para deixar um mais rico e outro mais pobre. Isso é errado. Não pode ser assim. O dinheiro público tem que ser usado igual para todo mundo. Se eu vou hoje fazer um curativo no SUS, eu tenho o mesmo direito que o RESH. Chego lá, sento na fila, espero minha vez, vamos fazer o mesmo curativo que vamos fazer no RESH. O meu não vai ter um metiolato diferenciado, nem um band-aid diferenciado. É o mesmo curativo para todo mundo. Então não pode, tem que ser uniforme o tratamento quando se trata de dinheiro público. Essa é a principal crítica que eu tenho para esse programa. E vai dar muito trabalho para o Tribunal de Contas da União rastrear esses pagamentos. Eu vejo com muita preocupação o que vai acontecer a partir de março. E nós vamos estar monitorando isso, mas muito de perto mesmo. Porque se tiver desvio, eu estou torcendo para que não tenha. Mas os casos anteriores de PEPRO mostram o contrário. Que sempre há um jeito de desfigurar a intenção original do governo e fazer outra coisa que não aquela prevista originalmente. Ok, converso com o Celso Vegro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola. Ele o e-mail dele é celvegro@iea.sp.gov.br. E só lembrando aí antes do intervalo, o dólar então está 2,20, queda de 1,21%, e o índice Bovespa 53 mil e poucos pontos, uma alta de 0,20%. Vamos ao intervalo, voltamos já. Alto? Você acha que eu fiquei eufórico?
Eles abaixam. Eu fiquei eufórico. Não, ficou boa essa parte. O Paulino se coçou lá embaixo. Eu fiquei isso. O Paulino tava se coçando, não conseguia ficar na cadeira. Não, mas agora eu vou fazer uma contrapão. Ele, Vou dar uma suavizada agora. o Lúcio, Fui me empolgando. tensão. O programa é Mercado Futuro. Será que eu já falei isso na frente do Celso? Que esse é o programa mais irado do agronegócio? Ah, sabia disso? Bem, no artigo que você pode ler no site hash.com.br, colocado ontem à tarde, chamado Desenho Míope, escrito por esta figura, eu tenho que fazer uma correção. A cor da blusa dele não é a do poder. Ela é um cereja, é uma coisa. Não é a cor do poder, é que a TV, a luz modifica um pouco as coisas. Bem, você cita, além dessa questão de falta de transparência, que você acabou o bloco, você me alertou para um negócio muito interessante. Não perca o artigo, que é muito bom. Eu nunca ouvi falar, olha que eu sou treinado em mercado futuro, num contrato de opção que paga pela sacaria. Isso é uma coisa esquisita que eu queria que você explicasse para nós. E outra coisa que me chamou a atenção também é que bom, você vai falar de umas contas aí. Vamos seguir aí pela. Você vai de sacaria normal, tem que pagar mesmo? Como é que é? Eu não estou criticando, eu estou perguntando. Eu não acho injusto o cafeicultor receber pela sacaria. Não é injusto. É correto. É um item que ele está agregando para poder fazer a venda. Mas normalmente o que acontece? No cálculo do preço de opção, isso já está embutido. Você não precisa fazer um cálculo adicional para pagar por essa sacaria. Então eu acho que aí cria mais uma distorção, que fica meio estranho. Quer dizer, agora, imagina um auditor do Tribunal de Contas da União, ele saber se os R$ 1.500 que o resto recebeu pela sacaria era de primeira ou de segunda, ou se era de malva ou de junta. Se... O cara é formado em contabilidade. Como é que ele vai distinguir essas coisas? Né? Então, há umas oportunidades, há umas coisas meio ruins aí feitas, que eu acho que vai complicar a vida de quem está... Vai complicar tremendamente a vida de quem está entregando esse dinheiro, eu diria a Conab. Porque ela vai ter que prestar conta disso. Né? E ao prestar conta disso, vão ter uma série de senões ali envolvidos que vão tornar um inferno a realização de uma nova edição dessa política. Esse que é o problema. Fazer errado gera lá na frente uma dificuldade tremenda de refazer certo. Você disse que vai precisar de 1 bilhão se for exercerem a opção, e que esse 1 bilhão não existe, vão ter que criar, né? Sim. E eu só queria lembrar, já que você falou, eu provoquei falar da sacaria, que tudo bem que para um programa de 1 bilhão, o que eu vou falar não é muito dinheiro. Mas se eles pagarem R$2 por saca, vezes 3 milhões, são 6 milhões de reais, né? Não, esse é um detalhe que eu nem explorei tanto no artigo, mas eu detectei também. Eu acho que o preço de referência para o exercício já tinha que prever isso. Não fazer mais um penduricalho no preço. Isso já gera uma, digamos, um terreno pantanoso de quanto o cara realmente quanto o cafeicultor realmente está recebendo e quanto a cooperativa está transferindo para ele. Já cria um terreno pantanoso. Mas isso é a parte da sacaria, isso é a parte do produto, isso é a parte do serviço. Bom, confunde, né? Confunde, mãe, muito. Outra coisa, bom, Rex, eu sou cooperativista. Eu sou um sujeito que defende o cooperativismo, sou cooperado, participo de cooperativas, luto por elas. Mas o que acontece, Rex? Acontece que as cooperativas, em muitos casos, têm a ânsia em se tornar SA. Elas querem ser como as SAs. Né? E mostrar resultado. Mostrar um resultado pomposo, sim, né? De grande magnitude. Então, eu tenho quase que certeza que o custo de preparar esse produto para entrega na Conab vai ser maior do que feito fora da cooperativa. Por quê? Porque esse serviço prestado engorda o resultado da cooperativa na Assembleia. Olha quantas sobras nós temos para distribuir. Mas, na verdade, o cafeicultor está sendo onerado excessivamente em preparar essas sacas. Isso tudo eu quero ver na época da entrega, Rex. Eu tô assim, construindo cenários futuros do que eu estou vendo lá na frente que vai acontecer. Então, na ânsia das diretorias mostrar
um grande crescimento na nossa cooperativa, um grande resultado econômico, muitas sobras a distribuir, mete a mão no bolso de cada um daquele direito que ele tinha de receber 343, vai receber 300. Mas e a diferença? Onde é que foi parar? Cadê essa diferença? Bom, isso tudo eu quero enxergar lá na frente, Resch. Eu não estou acusando ninguém agora, mas isso tudo vai ser motivo de muita discussão, inclusive jurídica. Se as cooperativas não fizerem uma coisa muito, muito, muito parametrizada, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho de divulgação é o seguinte: o cooperado foi lá na cooperativa, assinou um papel, porque ele tem que assinar, não tem? Entregou 50 sacas. Falaram para ele, ó, esse café vai ser... Ele está sabendo que ele está assinando para receber 343 menos o prêmio, né? Ou não? Menos o prêmio. Então, o 342. Ué, se isso for para o governo mesmo em março, ele tem que cobrar isso. Mas enfim, por que tem gente querendo armazenar esse café para o governo aí, dizendo que a Conab não tem lugar para armazenar? Bom, primeiro que a Conab dá um investimento fortíssimo de construção de novos armazéns. Então, esse ano talvez ainda haja essa problemática, mas a capacidade da Conab deve dobrar com parceria com o Banco do Brasil, e isso está em toda a imprensa. Hoje, inclusive. Então a gente está sabendo que isso vai acontecer. Eu diria o seguinte, Resch, eu não vejo com tantos maus olhos o armazenamento nas cooperativas, porque a gente sabe que a armazenagem pública passou por períodos muito ruins, onde houve talvez mais perda de alimento, mais má gestão desses estoques do que se tivesse em mãos privadas. Mas também não sou ingênuo de acreditar que também não há desvios na área privada, né? Quer dizer, substituição de produto, uma série de outras ações oportunistas que podem ocorrer. Eu acho que não é de todo ruim estar na cooperativa, porque mesmo as cooperativas são armazéns certificados na BMF, a maioria delas. Então tem toda uma rotina de inspeção, de auditorias, e elas têm um relativo bom controle, digamos assim, né? Não vejo com tanto mais olho, eu vejo mais as decisões, como é que vão ser tomadas as decisões de repartição desses contratos de opção dentro do quadro social dos cafeicultores que entregaram o seu produto ali. Esse que para mim é o ponto mais decisivo. Agora, Resch, eu queria comentar mais uma coisa antes que a gente tenha mais um intervalo, mas tem uma parte final ainda, né? Mas antes só para esgotar esse assunto, uma outra deficiência aí não é culpa do administrador público, do tomador de decisão público, no caso a Conab. Não é culpa deles. Mas acontece isso, o mercado flutua todo dia. Tanto a cotação do café em Nova York, como o dólar. E essas coisas acabam gerando, para um preço de referência de 343, um cálculo do prêmio que também oscila todo dia. Se o mercado fosse o responsável por essa política, vamos supor, o mercado vai pagar 343 em março de 2014. Ele iria cobrar um prêmio, pelo menos 35 ou mais. No primeiro leilão foi 35, no segundo leilão foi 50, deixa eu ver aqui direitinho para não falar besteira. No primeiro leilão foi 38, no segundo leilão seria 58, porque os preços caíram e o dólar também caiu. E no terceiro leilão seria 62, porque também os preços continuaram caindo e o dólar e o real se valorizou. Então, quer dizer, o mercado, para fazer essa mesma política que o governo promoveu, ele cobraria 137 milhões em prêmio para fazer essa política. Não, eu topo fazer, mas eu preciso receber 137 milhões. Fazer opção para 3 milhões de sacas de café. A esse preço. Vencimento em março. A 343 em março. Na qualidade, todos igualzinho que está lá. Agora a questão da sacaria tem que discutir. Tá. Que o mercado não usa. E quanto que o governo pegou desse prêmio? E o governo, por não ter concorrência, por ser um único comprador, tá certo? O que acontece? Acontece que não há uma corrida pelo prêmio. Não há corrida pelo prêmio. Então acaba sendo um prêmio simbólico. Então o governo arrecadou, ao invés de arrecadar 137, que seria uma arrecadação de mercado, o governo arrecadou 10 milhões com os prêmios. Menos de 10%. Bem menos de 10%. Nós temos que ir no intervalo. E eu vou falar... continuo aqui depois. Continua. Eu vou falar uma coisa que também não é acusação nenhuma. Mas como quem compra os contratos de opção do governo são, em maior parte, as cooperativas, e elas se falam entre si. Ninguém pode provar ou não provar que não haja, o prêmio que nós vamos pagar é esse ou esse X. Isso também não é culpa da Conab e a gente não pode criticar, mas pode acontecer. Intervalo, eu volto já.
Cocô Paraíso, não fala Cocô Chupeg, fala inteiro. Cocô, vão pagar X e ponto. Não. Tá No errado, CNC, eles falam. Se reúnem. né? Tá errado. Quantos minutos teremos? Porque tá muito... Esse programa tá emocionante. Eu não acabei o assunto. Por isso que ele vem de cor de cereja. É pra arrebentar. É um salmão meio intenso, né? Não chega a ser cereja, não. É Um salmão, né? salmão intenso, né? Carregado. Mercado Futuro está de volta. Meu entrevistado Celso Luiz Rodrigues Verro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola em São Paulo. Ele estava... Eu o interrompi para o intervalo, então só o e-mail dele, se quiser discutir essas coisas de opção com ele, é seuvegro@iea.com. Não, seuvegro@iea.sp.gov.br. Ok. Conclua então o seu raciocínio. Então, se o O preço... governo devia receber 140 milhões 137, e recebeu acabou embolsando 10. Pronto. Tá, então teve... Então o que acontece, Resch? Via prêmio se embutiu uma subvenção espúria. Tá certo? Então, se é para dar uma subvenção de... Vamos supor, se o prêmio foi 38 no primeiro leilão, né, e o pago efetivamente foi 171 por saca, e quanto teria que ter sido R$ 38,57 por saca, né? Quer dizer, houve um subsídio implícito, uma subvenção implícita de 36,85 por saca. Isso no primeiro leilão, 56,29 no segundo, 54,36 no terceiro, porque no terceiro leilão o prêmio já foi 7,70. Né? Então o prêmio até diminuiu frente ao segundo leilão, o prêmio, a subvenção líquida. Então o que acontece? Se era para dar uma subvenção de R$50 por saca, vamos fazer pela média, R$50 por saca, por que não fez PEPO? Porque o Pepro teve trambique para todo lado. Mas é a mesma coisa, Reg. Eu estou dando uma subvenção de R$50 Pepro é dinheiro na mão, né? Mas isso aqui é dinheiro na mão. O prêmio não pago é dinheiro na mão. O prêmio que o mercado exigiria seria tanto. Pagou muito a menos que isso. O que isso é? Para ter direito a vender 343, eu teria que ter pago um prêmio de R$50. Eu não paguei. Eu paguei R$1,70. Então essa diferença é dinheiro no caixa. Tá certo? Então, do ponto de vista da transparência numa política pública, era melhor ter feito PEPRO. Se é para dar uma diferença. Então, ou então a gente estabelecer um leilão reverso do prêmio. O prêmio começa em R$50 e trava em 40. E quem quiser é essa faixa que pode navegar de prêmio. Por quê? Porque aí você consegue, de fato, fazer uma política de mercado. Por que isso é necessário? Porque a Conab é o único vendedor. Não tem leilão, no fato. Chama leilão, mas não tem leilão. Não é leilão, é como se fosse balcão, que é o único comprador. E aí acaba havendo esse subsídio, indiretamente a criação dessa subvenção, que do meu ponto de vista perde transparência política. Perde transparência, tá certo? Então esse é um outro defeito da política, que teria que ser ajustada por meio de gatilhos, teria que criar um mecanismo, aí teria que juntar os economistas aqui, que entendem muito de leilão, e não são poucos, para a gente tentar pensar, nesses casos específicos, como é que criam gatilhos para essa situação. Mais uma questão que eu vejo problemática, Resch. Se eu sou um cafeicultor independente, agora saindo das cooperativas, tiveram os cafeicultores independentes também compraram contratos, né? 15% das vendas foi para cafeicultor independente. Que até pode ser filiado à cooperativa, mas preferiu comprar no seu CPF com medo dessas tramóias mesmo, que pode ocorrer. Vamos lá. Um cafeicultor independente no primeiro leilão, ele recebeu de subvenção no prêmio R$30. No segundo leilão, recebeu 56. No terceiro leilão, recebeu 54. O que aconteceu aqui? A revelia do gestor da política, dadas as flutuações de preço de câmbio e cotação do café. Aconteceu a criação de assimetria. Quer dizer, o próprio dinheiro do governo, ao invés de melhorar o mercado, tornar ele mais transparente e deixar ele mais homogêneo do ponto de vista dos seus participantes, criou mais distorções. Ou seja, tem cafeicultores que foram subsidiados em 30 por saca e vão ter cafeicultores que vão ser subsidiados em até 56 por saca. Sendo que os ambos deverão receber 343 por saca. Ambos, sim, mas uns já receberam de antemão. Não, 343 mais o prêmio não pago. Mais o prêmio não pago. Quer dizer, o prêmio não pago é renda no meu Então, na verdade, não é 343, é quase mais. 400. Uhum. No caso desse que recebeu 56 por saca, vai receber 400, porque ele deixou de recolher 56.
O que vendeu a 36 vai chegar a 380. Então eu criei cafeicultores de duas categorias. Para o mesmo produto, a mesma política, tudo igualzinho. Acontece que um deu azar de comprar no primeiro leilão, o outro comprou no segundo, e isso criou uma distorção para eles, entre eles. Então, isso tudo precisa ser repensado, Regi. Não pode, o dinheiro público não pode favorecer um em detrimento do outro. Tem que ter condições paritárias, homogêneas. Então, isso também é um outro defeito da política que tem que ser. E eu não sei nem como fazê-lo, dado que os preços flutuam diariamente. Como fazer isso, eu nem sei como. Tá? Mas isso não pode acontecer. Não é justo, não é legítimo, com o dinheiro público, você criar distorções, ainda mais distorções monetárias. Quer dizer, tem gente ganhando mais do que outros numa mesma situação de mercado, numa mesma situação de política pública. Bom, esse é o conjunto de problemática que eu trouxe aqui no artigo. Duas coisas. A primeira, se alguém se sentiu desconfortável com a entrevista, é só pedir que venha aqui e fala o que contesta o que a gente comentou. E a segunda coisa, como o nosso tempo já acabou, leia o artigo do Celso, está no meu site também, não é só no meu site, mas está no meu site também. E é resch.com.br, o e-mail do Celso é selvegro@ia.sp.gov.br. A última coisa, last but not least, o último porém não menos importante, leve o meu abraço para o Álvaro, para a Sofia e para Fernanda. Obrigado. Tá bom? Lá em casa, lá na sua casa. Obrigado, Celso. Obrigado, um abraço. Estou à sua disposição, sempre. Maravilha. Gente, amanhã é quinta, amanhã tem outro programa. Aqui é que nem a pastelaria da feira. Até amanhã, um abraço para vocês. Tchau.